Olá, galerinha! Vamos conversar um pouquinho sobre os acordos internacionais para a conservação das águas. Geografia, professora Magna Lacerda. A primeira questão a ser analisada é sobre a Agenda 21 Global. Olha, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela realizou no Rio de Janeiro, em 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa conferência, ela ficou conhecida como Rio 92, é uma referência à cidade que a abrigou, que foi exatamente a cidade do Rio de Janeiro. Essa conferência também é conhecida como Cúpula da Terra, né? Por ter mediado acordos entre os chefes de estados, né? Ou chefes de estado presentes naquele momento. 179 países participaram da Rio 92 e acordaram, assinaram a Agenda 21 Global. Essa Agenda 21 Global é um programa de ação que é baseado em 40 capítulos e exatamente as questões que foram definidas nesses capítulos são questões ligadas à tentativa de promover em escala planetária, em escala abrangente, um padrão de desenvolvimento denominado desenvolvimento sustentável. Ou seja, como nós vamos conseguir desenvolver economicamente, como nós vamos resolver as questões sociais e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Então, são questões importantes e de compromisso planetário, a Agenda 21 Global. Meus queridos, esse termo, Agenda 21, ele foi usado no sentido de intenções, desejo de mudança para esse novo modelo de desenvolvimento para o século 21. Quando nós utilizamos uma agenda na nossa vida diária, significa que nós estamos nos organizando para algo que será feito ou que será desenvolvido em tempo marcado, né, em hora marcada. E a Agenda 21 Global é exatamente isso. Foram elencados alguns objetivos, algumas ações foram propostas e estabeleceu-se uma meta. Ou seja, tem um prazo a ser cumprido para que essas ações sejam realmente efetivadas. Então, a Agenda 21, ela pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas que concilia métodos de proteção ambiental, de justiça social e de eficiência econômica. Então, meus queridos, vocês vão observar que quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, não basta pensarmos em preservar o meio ambiente, em preservar os recursos naturais, em preservar as nossas florestas. Não, isso não é suficiente para definirmos esse termo. Observem que, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, eu preciso pensar em uma balança. De um lado, eu vou colocar, por exemplo, as questões econômicas, o crescimento econômico, as necessidades sociais. E do outro lado, eu vou colocar, então, os recursos naturais, né, que oferecem as condições para que essas questões econômicas e sociais sejam realizadas. E o que nós observamos hoje é que há uma diferença nessa balança. Ou seja, nós estamos, de certa forma, muito preocupados em crescermos economicamente e a questão ambiental ela está ficando, deixando a desejar. As nossas ações voltadas às questões ambientais estão deixando assim um pouquinho a desejar, né? E agora, a partir de 92, o planeta parou para discutir essas questões ambientais. Então, observem que nós precisamos de pensar de forma ambiental,
nós precisamos pensar no setor econômico e no setor social. Esse conjunto de ações é o que nós, então, chamamos de desenvolvimento sustentável. Meus queridos, esse desenvolvimento sustentável, ele possui os seus objetivos. E aí nós temos 17 objetivos elencados para que alcancemos esse desenvolvimento sustentável. Então, veja, o primeiro objetivo seria, então, a erradicação da pobreza. Observem que nós não estamos tratando aqui diretamente de algo relacionado a recurso natural. Nós estamos tratando aqui de um problema social. Então, os problemas sociais, os problemas econômicos e os problemas ambientais, juntos, é que definem o desenvolvimento sustentável. Então, primeiro objetivo, erradicação da pobreza. O segundo objetivo, fome zero. Terceiro, boa saúde e bem-estar. Quarto objetivo, educação de qualidade. Quinto objetivo, igualdade de gênero. Sexto objetivo, água limpa e saneamento. Sétimo, energia acessível e limpa. Oitavo objetivo, emprego digno e crescimento econômico. Nono, indústria, inovação e infraestrutura. Décimo objetivo, redução das desigualdades. Objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, combate às alterações climáticas. 14, vida debaixo d'água. E 15, vida sobre a terra. 16, paz, justiça e instituições fortes. E o objetivo 17, parcerias em prol das metas. Então, nós temos metas a serem cumpridas. E agora, em 2020, né, século 21, nós estamos precisando parar para pensar o que alcançamos até agora e o que nós precisamos, então, fazer. Meus queridos, nós temos também a chamada Agenda Azul. Dessa Agenda Azul, essa semana vocês vão conhecer de perto o capítulo 18 dessa Agenda Azul em diante. E esse capítulo 18, ele trata da proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos, aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. Trocando isso aí, é o cuidado que nós precisamos ter com os recursos hídricos, com as águas que estão aí disponíveis para nós e com aquelas que também não estão disponíveis, né? Ou seja, é o cuidado e o bom manejo das águas. Então, vejam, esse 18.1, ele traz o seguinte: os recursos de água doce constituem um componente essencial da hidrosfera da Terra e parte indispensável de todos os ecossistemas terrestres. O meio de água doce caracteriza-se pelo ciclo hidrológico, e aqui, o ciclo hidrológico, nós conhecemos muito bem. Nós sabemos como é a questão do ciclo hidrológico. E eu trouxe aqui essa imagem à esquerda para vocês, mostrando como realmente isso funciona como um ciclo, né? Você tem, por exemplo, a questão climática, a insolação, o calor, e que faz com que essas águas se evaporem, né? Ocorre, então, a evaporação, a condensação, a formação de nuvens, logo depois as precipitações, e essas águas que chegam aqui, ou elas se acomodam em forma de neve ou gelo, ou elas são infiltradas aqui, formando, então, abastecendo, né, as águas subterrâneas, lençol freático, oceanos, lagos, rios. Então, existe um ciclo natural da água. Mas, meus queridos, nós vamos incluir aqui também a questão das enchentes e das secas.
Por quê? Eu coloquei aqui para vocês, olha, de um lado nós temos aqui a representação de uma área sofrida aqui pela seca, do outro lado sofrida também pela enchente. Ou seja, a natureza ela acaba dando respostas às ações do homem. As ações antrópicas, as interferências do homem na natureza, elas provocam esses exageros, né, digamos assim, ou muita água ou pouca água, né, qualquer uma das situações de forma exagerada é ruim e faz mal. Olha só, então nós vamos pensar agora no impacto sobre os recursos de água doce e a sua disponibilidade. Primeira coisa que nós vamos pensar, olha, a mudança climática global. Depois, a poluição atmosférica. Tudo isso, meus queridos, traz um impacto sobre os recursos de água doce e sobre a disponibilidade desse recurso para nós, né? Há uma elevação, por exemplo, do nível do mar, uma ameaça às áreas costeiras de baixa altitude e alguns ecossistemas de pequenas ilhas que acabam desaparecendo. Então, nós estamos falando de um processo de transformação de uma dinâmica natural, da interferência do homem nessa dinâmica natural. E a água? No item 18.2, nós sabemos que a água ela é totalmente necessária em todos os aspectos da vida, né? Então, o objetivo geral é assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade, veja o detalhe, de boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo que se preserve as funções hidrológicas, as funções biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de moléstias relacionadas com a água. Ou seja, estamos falando, pessoal, que existe um limite a ser respeitado. Essa capacidade, né, da natureza em alimentar os desejos do homem, há um limite para essa questão. E se o homem não respeita esse limite, com certeza nós vamos sofrer consequências gravíssimas, como nós já estamos sofrendo. Meus queridos, ainda dentro dessa perspectiva de que a água é necessária em todos os aspectos da vida, veja, tecnologias inovadoras, inclusive o aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias para aproveitar plenamente os recursos hídricos limitados e protegê-los da poluição. Nós precisamos pensar em proteger os nossos recursos hídricos, porque dessa forma nós estamos protegendo a nossa própria vida, estamos protegendo a vida do planeta. E aí, meus queridos, é por isso que nós temos essas questões legais sendo, então, discutidas. Porque nós estamos falando aqui de questões legais. E aí, nós temos um planejamento. Veja, no 18.3, ele traz para vocês a seguinte informação. A escassez generalizada, a destruição gradual, o agravamento da poluição dos recursos hídricos em muitas regiões do planeta, ao lado da implantação progressiva de atividades incompatíveis, exigem o planejamento e o manejo integrado desses recursos. Essa integração deve cobrir todos os tipos de massas interrelacionadas de água doce, incluindo tanto águas de superfície como subterrâneas, e levar devidamente em consequência os aspectos quantitativos e qualitativos. Então, veja, pessoal, nós estamos falando de um manejo integrado, de um planejamento integrado, que ao mesmo tempo leva em consideração as atividades humanas, né, e a necessidade de manter os aspectos qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos. Continuando aqui a nossa questão. Olha só,
Interesses múltiplos na utilização da água. Nós sabemos que, como a gente acabou de dizer, né, que a água é um recurso utilizado em todos os aspectos da vida. Obviamente, existem interesses dos mais diversos na utilização da água. Essa é a real, né? Deve-se reconhecer o caráter multissetorial do desenvolvimento dos recursos hídricos, no contexto do desenvolvimento socioeconômico. Observem que os recursos, a utilização desses recursos para o abastecimento de água potável, a utilização dos recursos para saneamento, a utilização dos recursos hídricos para a agricultura, para a indústria, para o desenvolvimento urbano, para a geração de energia hidrelétrica, pesqueiros de águas interiores, para o transporte, para a recreação, para o manejo de terras baixas, planícies e outras atividades. Então, a real é que nós utilizamos a água em atividades diversas, veja, usos múltiplos da água em todos os setores da nossa vida. Meus queridos, e aí o seguinte, os planos de utilização dessa água, né, para o desenvolvimento de fontes de suprimento de águas subterrâneas ou de superfície, ou seja, para que a gente possa manter esse volume de água que está disponível, né? Esses planos, eles precisam contar com o apoio de medidas concomitantes de conservação e de minimização do desperdício. Então, veja, nós precisamos pensar em medidas para conservar os recursos hídricos e precisamos pensar em medidas que possam diminuir o desperdício. Então, nós temos algumas prioridades. A primeira prioridade, medidas de prevenção, fundamental. A segunda prioridade, controle de enchentes. A terceira prioridade, controle de sedimentação, onde necessário. Porque a sedimentação, o processo de sedimentação, ele pode levar até a morte, por exemplo, de cursos d'água. Então, é necessário que algumas ações sejam priorizadas para que a gente possa, então, conservar, né, e manter à nossa disposição e manter essa utilização da água para essas fontes, né, tanto subterrâneas quanto outras fontes superficiais que estejam, então, ao nosso favor. Meus queridos, vamos pensar um pouquinho nos recursos hídricos transfronteiriços. O 18.4 fala sobre isso. É quando nós temos, por exemplo, o uso desses recursos hídricos para os estados ribeirinhos. Ou seja, nós estamos falando de águas compartilhadas. Nós estamos falando da cooperação entre estados. E essa cooperação é desejável por quê? Porque nós temos, pessoal, que levar em consideração os interesses de todos os estados ribeirinhos envolvidos. Então, a água, por exemplo, vamos pensar no Rio São Francisco, por exemplo. O Rio São Francisco, ele é importante para apenas um estado? Ele é importante para apenas uma região? Não. Então, quer dizer, esses acordos existentes, esses arranjos pertinentes à conservação da água, eles precisam alcançar um patamar superior de cooperação entre os estados. E aí, nós temos um programa, né, com algumas áreas no setor de água doce, algumas propostas para a conservação dessa água doce. Primeiro, observem, o desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos. Então, nós precisamos pensar, quando nós pensamos em manejo integrado, nós estamos pensando em todas as atividades que estão ligadas à utilização da água, ou seja, em um processo geral, social, econômico e no próprio meio ambiente. Avaliação dos recursos hídricos.
proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos, abastecimento de água potável e saneamento, água e desenvolvimento urbano sustentável, água para a produção sustentável de alimentos, para o desenvolvimento rural sustentável. E nós precisamos pensar também, uma outra proposta, que é a letra G, nos impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos. Então, se levarmos essas questões em consideração, aí sim nós podemos dizer que estamos caminhando para alcançarmos o tão sonhado desenvolvimento sustentável. Meus queridos, e nós temos uma política nacional de recursos hídricos no Brasil. Nós temos a lei número 9.433, de 8 de janeiro de 97. Essa lei ficou conhecida como Lei das Águas. Olha que legal. Lei das Águas. Essa lei também criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, vejam, nós temos essa política nacional, ela possui um caráter descentralizado e um caráter participativo. Por quê? Um caráter descentralizado porque ela criou, né, um sistema nacional que integra União e Estados. E participativo por inovar com a instalação de comitês de bacias hidrográficas, unindo poderes públicos nas 3 instâncias, União, Estado e município, unindo usuários dessas bacias, a sociedade civil, na gestão desses recursos hídricos. Ou seja, o problema, pessoal, dos recursos hídricos não é um problema apenas governamental. É um problema a ser resolvido pela participação de toda a comunidade, de toda a sociedade civil também nesse processo. Então, é importante a sua contribuição, a sua participação. E aí, o que dizer sobre a Lei das Águas? Então, eu deixei para vocês em destaque este texto que diz o seguinte: ao estabelecer como fundamento o respeito aos usos múltiplos e como prioridade o abastecimento humano e dessedentação animal em casos de escassez, a Lei das Águas deu outro passo importante, tornando a gestão dos recursos hídricos democrática. Então, veja, pessoal, nós estamos pensando no acompanhamento da evolução, da gestão desses recursos hídricos. E essa gestão é nacional, né? E essa gestão, ela promove, por exemplo, relatórios, ela traz uma satisfação daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo pensado. E aí o texto destaca para vocês, olha, relatório de conjuntura dos recursos hídricos, que a cada 4 anos faz um balanço da implementação dos instrumentos de gestão, dos avanços institucionais do sistema e da conjuntura dos recursos hídricos no país. Meus queridos, e aí nós temos, como essa lei ela instituiu os comitês de bacias hidrográficas, então a gente vai entender o que seria esse comitê, né? Esses comitês de bacias hidrográficas, vejam, são entes do Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos. Então, nós podemos falar em Parlamento das Águas, ou seja, vamos imaginar o seguinte, que nós temos uma reunião de ideias, de pessoas. Nós temos, então, pessoal, uma conversa, nós temos um compartilhamento de vontades, de ações, de lutas, né, para que as águas sejam, então, conservadas. Então, esse Parlamento das Águas, eu vou dizer para vocês que esse parlamento possui responsabilidades de gestão com poder público. Ou seja, a água é um bem público. Então, é necessário que sejam discutidas, então, ações para a conservação da mesma.
Aqui nós podemos destacar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí. Na nossa cidade, Pouso Alegre, nós temos aqui a importância, né, do rio Mandu, a presença do rio Mandu aqui na nossa região. O rio Mandu, a gente sabe que ele nasce bem próximo aqui, né, Ouro Fino, sul de Minas. Ouro Fino, muito importante para Ouro Fino, abastece também Borda da Mata e super importante aqui para Pouso Alegre. Então, mas nós conhecemos o Mandu de perto. E a gente sabe perfeitamente da necessidade que nós temos de trabalharmos para a preservação desse nosso recurso hídrico. E o que significa, então, o comitê de uma bacia hidrográfica? Olha, comitê é um termo que indica comissão, junta, delegação, reunião de pessoas, certo? Essas pessoas têm um interesse em comum, elas estão debatendo um assunto, um tema de interesse comum. A bacia hidrográfica é um território delimitado por divisores de água, cujos cursos d'água, em geral, convergem para uma única foz localizada no ponto mais baixo da região. Então, veja, quando eu falo comitê de bacia hidrográfica, eu estou falando, então, do conjunto de pessoas, de um fórum, em que um grupo de pessoas com diferentes visões, com diferentes atuações, profissões, elas se reúnem para discutir sobre o interesse comum, que é, por exemplo, o uso da água naquela bacia, né? Então, veja, é por meio dessas discussões, é por meio dessas negociações democráticas que nós vamos avaliar a situação das nossas bacias hidrográficas. Então, esse comitê, ele tem poder de decisão. Esse comitê, ele tem um papel fundamental, porque ele elabora políticas para a gestão das bacias ou das águas nas bacias. E isso é um avanço, né, nessa luta pela preservação dos nossos recursos hídricos. E aí eu deixo para vocês, né, os meus aplausos para aquelas pessoas que já têm uma consciência sobre a necessidade de preservação dos nossos recursos hídricos e já contribuem individualmente para que a gente possa mantê-los. Então, eu agradeço a presença de vocês na aula. Muito obrigada. Até a próxima.